Olá, sou a doutora Priscila Ferraz Alvim e vim para apresentar para vocês o canal da Effion Nutrição. A Effion é uma empresa inovadora que investe muito em ciência e pesquisa. E este canal tem como motivação oferecer conteúdo científico e demonstrar assim os trabalhos que foram realizados. Genética e epigenética. Dando continuidade aos vídeos passados, falaremos a respeito de algumas teorias da longevidade. Vamos começar com a teoria do baixo estresse. O estresse está diretamente relacionado à produção de cortisol, tá? Que é um hormônio que reduz sim a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores produzidos no cérebro, que por sua vez facilitam a ação da adrenalina e da noradrenalina. Nos tempos que eram pré-históricos, olha só, os motivos e os momentos estressantes tendiam a ser rápidos, esporádicos. Nossos antepassados tinham assim um bom sono e dessa forma eliminavam o excesso de cortisol, o que preservava o sistema imunológico. Atualmente, os fatores que provocam estresse, eles são sistêmicos, crônicos e contínuos, além de outros fatores prejudiciais ao nosso organismo, tais como alimentação, exposição a produtos químicos e também a poluição. Segundo a teoria do estresse, nos tempos atuais, a maioria das pessoas tem elevados níveis crônicos de cortisol e, em consequência, um sistema imunológico suprimido ou mesmo disfuncional. Esta condição, assim, explicaria a maioria dos problemas de saúde que afetam a nossa longevidade, como câncer, diabetes, hipertensão, o AVC, arteriosclerose, artrite e alergia e por aí vai. Agora falando dos radicais livres. O que são radicais livres? São substâncias que agridem nossos tecidos e provocam pequenas lesões que são inflamatórias e crônicas. Tá? Essas inflamações formam cicatrizes que prejudicam o bom funcionamento dos tecidos que foram agredidos. Existem dois tipos de radicais livres, os exógenos e os endógenos. Os exógenos estão contidos nos alimentos, que costumam ser combatidos com antioxidantes. Olha só, os exógenos. Já os endógenos são liberados, tá? Estão dentro do nosso corpo pelas mitocôndrias, nos momentos de estresse emocional, físico ou inflamatório, tá? E apesar de toda a popularidade da teoria dos radicais livres, ainda há poucos estudos demonstrando que o consumo, olha que coisa mais importante, né? Que o consumo de antioxidante tem influência significativa no aumento da longevidade. E o pior, muitos experimentos já têm demonstrado que altas dosagens de antioxidantes podem sim reduzir a longevidade. Porém, essa teoria precisa ser mais estudada e comprovada, tá? Vamos falar agora a respeito dos telômeros. Os telômeros, eles são que nem a pontinha do cadarço. Eles envolvem e protegem os cromossomos. Nessa teoria, quando esses telômeros encurtam e enfraquecem, eles ficam frágeis, danificados, fazendo com que as células funcionem de forma debilitada. E desta forma, aumentam a probabilidade de tumores. À medida que nós envelhecemos, há um enfraquecimento desses telômeros. Eles encurtam. Esta teoria diz que rotineiramente as células com material genético defeituoso são eliminadas e substituídas por novas com material genético perfeito. Caso isto não ocorra, o que acontece? Elas serão eliminadas pelo nosso sistema imunológico em processos inflamatórios.
ou seja, acontece como uma defesa no nosso organismo eliminar essas células. Vamos falar da teoria da atividade física. Estamos no mundo sedentário, como o nosso mundo atual. E a atividade física passou a ser vista como provedora, como necessária para a saúde. Porém, há limites além dos quais deixa de ser verdade isso. A atividade física só é considerada benéfica quando se limita a proporcionar o aumento de dopamina. Quando o exercício excede o limite, dos músculos e dos sistemas circulatórios, rompendo as barreiras do cansaço, esse exercício passa a ser considerado estressante e extenuante, sendo percebido assim pelo nosso sistema, pelo nosso organismo, como uma atividade inflamatória. Ou seja, em excesso, a prática de atividade física leva a um consumo maior de oxigênio, que gera uma maior quantidade de radicais livres, fazendo com que o organismo reaja a essa atividade como uma prática estressante, liberando assim o cortisol. E pesquisas têm demonstrado que ao longo da vida, pessoas longevas praticaram sim exercícios, porém regulares e moderados. Na teoria do envelhecimento mitocondrial. Mitocôndrias são a principal fonte de radicais livres e que os radicais livres que estão diretamente ligados ao processo de envelhecimento. No processo natural de envelhecimento, há um aumento do número de mitocôndrias que estão defeituosas, que têm menor capacidade de multiplicação. E esta seria a base do processo de envelhecimento. Olha que interessante. Por outro lado, quanto menos inflamações houver no organismo, maior tende a ser a atividade de biogênese mitocondrial, ou seja, mais mitocôndrias vão sendo formadas. Assim, uma boa forma de conquistar a longevidade seria manter elevada essa biogênese mitocondrial, o que pode ser alcançado como evitando estados inflamatórios crônicos, tá? Agora vamos falar da teoria da estabilidade da microbiota intestinal. Estudos mostram que a maioria das pessoas super longevas tiveram dietas regulares ao longo de suas vidas e que com este hábito conseguiram manter a sua microbiota intestinal com relativa estabilidade. No modo de vida moderno, alterando o cardápio a cada dia e a cada refeição, nós dificultamos estabelecer uma dieta estável. Então, uma microbiota intestinal estável, ela é importante no papel da regulação do sistema imunológico e na manutenção da integridade do epitélio que reveste o intestino, que é fundamental, tá? Pois quando esse epitélio está bem cicatrizado, não tem cicatrizes que vêm dessas inflamações, ele fica com uma absorção melhor dos nutrientes. E também esses nutrientes, eles otimizam a ação do sistema imunológico, tá? Isto é, o que acontece? Na velhice, isso fica diminuído. E uma vez que estima-se que 70% da atividade do sistema imunológico ocorre no epitélio intestinal, tá? Agora falando da teoria da superimunidade. Pesquisas recentes demonstram que o sistema imunológico das pessoas foi muito mais determinante para o seu tempo de vida do que mesmo a genética ou os avanços da medicina. Na prática, essas pessoas têm chegado a idades mais avançadas em boas condições de saúde, sem apresentar comorbidades e sem sofrer muitas doenças ao longo da vida. Para que isso ocorra, é necessário uma boa regulação do sistema neuroendócrino, sem o qual se torna quase impossível evitar a hiperreatividade do sistema imunológico adaptativo. Para se alcançar uma boa regulação do eixo neuroendócrino,
é preciso boa qualidade de sono e boa atividade de biogênese mitocondrial. Olha que interessante. Todas as teorias sobre envelhecimento têm seus méritos, mas isoladamente nenhuma delas pode explicar ou ao menos garantir ganhos de longevidade. Talvez o problema esteja relacionado ao grande esforço em combater ou curar os sintomas, porém pouco é feito no sentido de prevenir ou erradicar as causas das doenças. Apesar disso, é preciso reconhecer a crescente valorização de práticas e ações preventivas na manutenção da saúde nas últimas décadas. A popularização do check-up e o aumento da demanda por alimentos mais saudáveis são evidências desse avanço. Porém, ainda não é muito conhecida a importância da homeostase. A perda da homeostase é a causa básica dos danos à saúde. Precisamos entender, rastrear continuamente por aqueles que buscam maior longevidade, com alta qualidade de vida. Todas as teorias sobre como melhorar o envelhecimento e a longevidade têm suas limitações e exigem diversos graus de sacrifícios para obter os benefícios que essas mesmas teorias propõem. No entanto, todas parecem convergir para um ponto em comum, que o estresse é o fator que causa mais prejuízo para o envelhecimento. A imunidade é o fator que traz mais benefícios para uma maior longevidade. Sim, e a homeostase é a diferença entre pessoas comuns e as pessoas longevas. Olha só essa equação, que interessante. Bom, dando continuidade ao assunto, a conclusão que se chega é que pessoas longevas, além da genética, lógico, mas elas contribuíram para essa genética, fizeram as melhores escolhas em relação aos alimentos, ao estilo de vida e também uma questão que é muito importante, essas pessoas de alguma maneira elas conseguiram dominar o estresse. Veja bem, o estresse crônico, contínuo, silencioso, ele é muito mais nocivo para a saúde do que aquele estresse explosivo e às vezes bem resolvido, ou seja, o medo, né, a insegurança, a insatisfação que gera aquela sensação de frustração contínua, ela danifica o organismo, passando informações, né, para o nosso sistema nervoso, que a primeira ordem vem pela emoção, depois sistema nervoso, e isso reflete, transborda no nosso organismo. Em contrapartida, a microbiota também, quando ela está desorganizada, ou seja, quando nós temos a ingesta de alimentos não naturais, de refeições muito desconectadas também, não temos uma dieta equilibrada, a hora comemos sushi, depois churrasco, depois pizza, muito da dieta ocidental urbana, né, praça de alimentação, também acontece essa desconexão com a microbiota intestinal, a informação para o sistema nervoso central ela passa a não ser tão eficiente, né? E toda a parte do nosso sistema imunológico fica debilitado, as nossas emoções também. Então, assim, o que a gente pode controlar dessa situação é o nosso estilo de vida e também dominar o estresse. E a prática de exercícios físicos moderados. Pessoas que praticam esporte de alto rendimento, elas costumam ter uma formação maior de radicais livres, ou seja, o esporte passa a não ser benéfico. Então, o exercício contínuo, moderado, ao longo da vida, ou seja, pessoas que se movimentam, né, ou mesmo pessoas que trabalham em hortas, que estão próximas à natureza, que fazem caminhadas, que trabalham na casa, que têm uma vida equilibrada e com certo esforço físico, né, estão se beneficiando mais do que aqueles
que praticam maratonas, enfim, esportes que desgastem muito o nosso sistema, o nosso organismo. Bom, agradeço muito aqui a presença de todos, compartilhem, deem like, se inscrevam no canal e fiquem atentos aos próximos vídeos. Lembrando que nós temos aqui a ideia justamente de divulgar conhecimento de forma didática e periódica. Muito obrigada a todos, doutora Priscila Ferraz Almeida.